Sou a professora Márcia Gil e hoje, nesta discussão de conhecimentos pedagógicos, vamos saber um pouquinho mais sobre a BNCC, que é a sigla de Base Nacional Comum Curricular. Você já deve ter ouvido falar sobre a base, né? Afinal de contas, ela vem sendo discutida amplamente nas esferas da educação, né? E para você que está se preparando para fazer uma prova, ela é essencial porque ela vem sendo muito cobrada, tendo em vista que ela é um documento recente. Olha por que recente. A base, ela envolve toda a educação básica, ou seja, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E esse documento, ele não foi todo lançado de uma vez só. Ele foi feito aos poucos, tendo em vista que uma das ideias dessa construção da base era dessa discussão ampla, de consulta pública à comunidade, para que todo mundo pudesse participar desse movimento. Então, o primeiro pedaço a ser publicado foi da educação infantil, posteriormente do ensino fundamental e, por último, a do ensino médio. Eu já adianto para você aqui algumas coisas, tá? Vocês vão ver ao longo dessa aula, ao longo dessa discussão, que muitas mudanças aconteceram, especialmente em relação à educação infantil e ao ensino médio. É lógico que no ensino fundamental a gente tem mudanças, mas as mudanças mais drásticas estão no início do processo de escolarização da educação básica e no final da educação básica. Então, assim, é uma aula recheada de novidades e eu quero que você preste muita atenção. Pega um papel, uma caneta, vai anotando aí aquilo que é mais importante, porque a gente tem uma discussão bem importante para aprender coisas novas. Então, aqui, essa parte onde a gente vai fazer uma introdução sobre a legislação. Primeira coisa que a gente vai falar, então, aqui eu estou organizando aquilo que eu falei para vocês. A gente tem uma Base Nacional Comum Curricular, cuja sigla é BNCC, e a gente tem uma parte para a educação infantil, uma parte para o ensino fundamental e a outra parte para o ensino médio. Gente, grava aí, porque toda hora eu vejo as pessoas cometerem equívocos, tá? Como na forma com a qual se referem às etapas. As etapas têm nomes específicos e a gente precisa saber o nome correto. Então eu ouço o povo falar assim, porque no ensino infantil não existe ensino infantil. O que existe é educação infantil. Existe ensino fundamental e ensino médio. Então a gente está falando de uma base nacional para a construção de currículos que vai envolver uma etapa, que é uma etapa de educação, que é a educação infantil, e duas etapas de ensino, que são ensino fundamental e ensino médio. E de onde vem essa ideia da base, né? Então eu estou pegando aqui um trecho da LDB, como vocês podem ver aqui, tá? Então teve uma lei que alterou a LDB. Deixa eu logo dizer uma coisa para vocês, que a LDB é uma lei que sofre sempre constantes mudanças. Então você que está se preparando para concurso, é sempre bom pegar o site lá, né? Vai lá no site do Planalto ou no site do MEC e pega sempre a última versão da legislação, porque isso é a tua garantia de que você está pegando a lei correta da data lá do edital. Se você já estudou LDB há 3 anos atrás, meu amor, deixa eu te dizer que ela já mudou. Então, preste atenção no que vai ser o teu material de estudo, ok? Então, vamos lá. Isso aqui se mantém. Artigo 26. Olha o que o artigo 26 diz. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Então, vou fazer uma pequena pausa, porque eu vou marcar várias coisas aqui para você já entender como essa discussão é importante e o quanto você precisa ficar antenada nessa discussão aqui. Olha lá. Primeiro, a gente está falando que os currículos, eu vou marcar aqui, os currículos, tá? Aí vem, educação infantil, ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum. Então, nossa primeira questão é entender que a base nacional comum curricular vai dar sustentação a quê? Exatamente isso, aos currículos. Mas ela tem que ser complementada, então não perde essa palavra aqui, Se ela tem que ser complementada, eu estou dizendo que isso aqui não é um documento pronto, não é um documento fechado, que existem coisas que precisam ser incluídas. E o que vai ser incluído? Em cada sistema de ensino
Ou seja, em cada município, em cada estado, porque esses são os sistemas de ensino, né? Ou mesmo o sistema de ensino federal, então a gente está falando desses sistemas que vão ter que complementar por essa parte diversificada. E todo mundo tem dúvida, né? Do que é isso de parte diversificada de currículo? É exatamente o que a gente traz para o currículo que diz respeito às características da região onde a escola está localizada, ou seja, do estado, do município, daquela localidade do município. Então, assim, tem comunidades indígenas, não tem comunidades indígenas, tem comunidades quilombolas, não tem comunidades quilombolas, tem ribeirinhos, não tem ribeirinhos, é uma comunidade completamente urbana, tem comunidades, não tem comunidades, favelas, como é que é essa situação? Então, essa parte diversificada é que vai mostrar o que precisa ser feito para dar conta dessas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e também dos educandos. Então, tudo isso é o que esse artigo 26 diz pra gente, tá vendo? Então, aqui, nessa primeira parte, já temos aqui diferentes informações que você precisa ter em mente quando você pensa na base. Vamos avançar um pouquinho? Olha o que diz esse slide aqui pra gente, tá? Esse é um pedacinho do PNE. O que é o PNE? Plano Nacional de Educação. Então, o Plano Nacional de Educação, que está em vigência, diz o seguinte: a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento de caráter normativo. Então, deixa eu marcar aqui, ó, caráter normativo. Ou seja, é norma. Se é norma é para ser cumprido, tem caráter legal. Tá? Então, é normativo, não é um documento consultivo. Não é, por exemplo, o que a gente tinha antes, um parâmetro. Lembra que a gente tinha, ainda continua tendo um documento histórico, que são os parâmetros curriculares nacionais? Pois é, então a gente tinha os parâmetros, mas a gente também podia usá-los apenas como uma referência. A base não, ela é normativa. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a base precisa ser considerada. Ela precisa ser observada, ela não pode ser esquecida ou consultada apenas como uma referência, ok? Então, esse é um caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Vou parar aqui, então. Conjunto orgânico e progressivo. O que é isso de conjunto orgânico e progressivo? Pensa o seguinte, ó. A educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio são 3 etapas de um mesmo nível educacional, que é a educação básica. Então, eu preciso pensar em processos de continuidade. Eu preciso pensar nessa questão do conjunto orgânico e progressivo dessas aprendizagens, que todo mundo vai ter que desenvolver ao longo da educação básica, de modo que tenham assegurado os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação. Então, você já sabe que a base tem sustentação legal. A gente já viu um pedacinho do LDB, a gente viu um pedacinho do Plano Nacional de Educação, que vai dando essas pistas para a gente do que esperar nesse documento. Anotou aí? Deixa eu apagar aqui, para que a gente possa, então, passar para o outro slide. Bom, aqui eu trago para ampliar um pouquinho mais essa discussão a ideia de que a base já estava prevista, inclusive na Constituição Federal. Então, no artigo 205 e no artigo 210, o 205 vai dizer: a educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum. Quando isso foi primeiramente colocado, lembra que a obrigatoriedade de matrícula, já foi apenas no ensino fundamental. Hoje isso mudou completamente. Mas nesta época a Constituição já dizia isso. A LDB, o artigo 26 eu já falei, mas a gente tem também o artigo 9º que vai dizer: estabelecer em colaboração com Estados, Distrito Federal e os municípios competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio,
que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos de modo a assegurar a formação básica comum. Tem o artigo 35 que diz: a Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação nas seguintes áreas do conhecimento: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. E ainda no artigo 36, a organização de que trata o caput e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Então, olha o que a lei vai dizendo, né? Vocês sabem que a LDB, ela tem esse caráter de dar autonomia aos sistemas de ensino. O que é isso? Ela dá uma diretriz e cada sistema de ensino vai se organizando de forma a cumprir aquela diretriz, mas respeitando as suas próprias peculiaridades e as suas possibilidades. Bom, as diretrizes curriculares nacionais, no artigo 14, vão colocando, definir base nacional comum como conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e que são gerados nas instituições produtoras do conhecimento científico e tecnológico. E o Plano Nacional de Educação, nas metas 2, 3 e 7, que vai dizendo que ela é estabelecida como uma estratégia para o cumprimento dessas metas. Então, a Base Nacional Comum, ela está ali como estratégia para cumprir. Vocês vão ver que no Plano Nacional de Educação também é muito citado essa questão da Base Nacional Comum Curricular. Tendo em vista toda essa discussão, eu faço aqui uma primeira pergunta para vocês. Peraí, Márcia, você falou um monte de coisa, mas base é currículo? Eu não entendi, ficou confuso, então presta atenção aí, gente. A base não é currículo. Anotou? Eu vou botar aqui, base é currículo. Vou botar grandinho aqui a resposta para vocês. Vou botar até em vermelho para ficar aqui claro. Não. Ok? Base não é currículo. Ok? Por quê? Porque a base é aquele documento que vai auxiliar os estados e os municípios na construção da sua proposta curricular. Então, a gente não tem um currículo nacional. O que a gente tem é uma base nacional para a construção de currículos. Ou seja, a gente tem alguma coisa em comum que se espera que todas as crianças do território nacional tenham acesso, mas de que forma, em que momento, como é que eu vou criar arranjos para que isso aconteça, isso é uma outra discussão. Então, preste atenção para você não cair numa pegadinha que é muito comum de achar que quando a gente fala da Base Nacional Comum Curricular, nós estamos falando de currículo, ou como se eles fossem sinônimos. Não são sinônimos. Pensa que a base é o documento que vai dar sustentação para a construção de currículos. Eu vou fazer aqui num cantinho só um desenho para a gente entender um pouquinho melhor o que eu estou falando, tá? Então, vamos pensar o seguinte, a gente tem a Base Nacional Comum Curricular. Fora os outros documentos, tá, gente? Eu vou partir da base aqui. O que a base faz? Provoca. Provoca que estados e municípios, vou botar aqui, estados e municípios construam a sua proposta curricular. Para construir essa proposta, vai considerar o quê? A BNCC e toda aquela coisa que a gente falou lá no início dessa aula, da parte diversificada. Ok? Acabou aí? Não, não acabou aí. A partir deste documento construído pelo Estado e pelos municípios, e cabe aqui um parêntese, porque as propostas curriculares dos municípios também precisam considerar as propostas curriculares dos estados, porque a gente está falando de um sistema de colaboração, de organização da educação nacional. Então, cada um com a sua competência, mas se eu estou falando de um conjunto orgânico, processual, de processo de continuidade, o município tem que observar que proposta é essa do Estado. E ele pode até construir a sua, considerando essa proposta e a base. Ou ele pode pegar do Estado e utilizar como a sua própria proposta curricular. Mas o fato é que a gente precisa ter esses documentos nos sistemas de ensino norteando o trabalho. Porque a partir deles, a gente vai para o documento da escola, que é o PPP, ou seja, Projeto Político Pedagógico.
E aí, gente, é cada instituição de ensino, ok? Cada instituição de ensino é que vai ter que pensar, de acordo com a proposta curricular, ou do município, se for uma escola municipal, ou do estado, se for uma escola estadual, como é que isso se elabora. E pausa aqui, tá? A Base Nacional Comum Curricular não se refere somente às escolas públicas. Ela também é um documento que precisa ser observado pelas escolas privadas. Então, todas as escolas privadas, as escolas particulares, elas precisam também observar a Base Nacional Comum Curricular, e não vamos esquecer que, mesmo sendo privadas, elas fazem parte de um sistema de ensino que é público. Ou seja, as escolas de ensino fundamental e ensino médio, sob a responsabilidade dos estados, e as escolas de educação infantil, sob a responsabilidade dos municípios. Embora elas tenham liberdade, a gente sabe que existe essa ideia de autonomia e de liberdade. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, mas essa videoaula do YouTube é uma videoaula demonstrativa, videoaula demonstrativa. Para quê? Para que você conheça os nossos professores, para que você conheça os nossos cursos aqui da Lá Concurso. A Lá Concurso é uma empresa matogrossense, uma escola cuiabana, prepara você para concursos públicos aqui do estado do Mato Grosso e também do Brasil todo. Mas nós somos especialistas em concursos aqui do nosso querido estado do Mato Grosso. Até porque que nós somos uma empresa cuiabana. E claro que nós aqui da Lá Concurso nós preparamos aí um rol de cursos online específicos para o concurso da Prefeitura de Itiquira. Específico, você vai encontrar somente aqui na Lá Concurso. E papo reto, garanto para você, se você estudar, né, com bastante dedicação, com determinação, cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, garanto para você que você ficará muito competitivo para o concurso de Itiquira. Então vem comigo, edital publicado, nossos cursos a partir de 10 parcelas de R$ 25,00, acesso imediato, porque as nossas videoaulas, grande parte delas já estão gravadas, já estão disponíveis na área do aluno. A banca é a Universidade Federal de Goiás. As inscrições vão do dia 6/9 até o dia 5/10 e a data da prova no dia 23/10 de 2022. Professor, rapidamente, quais são os nossos cursos? Preste atenção, tá? Preste atenção, aqui ainda faltou o técnico em enfermagem, tá? Temos aqui nível superior, conhecimentos comuns 10 de 25, analista administrativo 10 de 35, analista jurídico 10 de 35, auditor de controle interno 10 de 35, contador 10 de 35, enfermeiro 10 de 35, faltou aqui, tá, o técnico de enfermagem também que é 10 de 35, professor conhecimentos comuns, área pedagógica, nível médio e técnico de informática, 10 de R$30 aqui. Então, esses são os nossos cursos online. Cara, gostou? Quer continuar assistindo essa videoaula? Vem fazer o nosso curso completo aqui da Lá Concurso por apenas esse investimento. Cara, não tem como ficar de fora. Vem estudar conosco aqui na Lá Concurso.